Olá, gente, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Vocês estão escutando bem? Boa noite, pessoal, boa noite. Vamos aguardando as pessoas entrarem. Enquanto isso, a gente vai se organizando aqui. O som tá bom? Obrigado, gente, pelo retorno. Muito obrigado. Que bacana você por aqui. Aliás, eu vou lembrar, me manda no WhatsApp. Não. Me manda no WhatsApp para eu poder anunciar aqui na. Boa noite, Bel. Anunciar o evento de segunda-feira. E, por favor. Está ótimo, o som está ótimo. Perfeito, gente. Muito obrigado. Pessoal do Objetivo de Cosmópolis. Bacana. Obrigado, Isabel. Bel, você é um carinho absurdo. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou o professor Jonatas Miller. Sou convidado do CIESP. Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. E já de antemão agradeço a Regina do CIESP, a Isabel, por sempre serem tão gentis e cuidadosas conosco, palestrantes, e pelo convite que me foi feito para poder dialogar com vocês aqui hoje sobre o brincar heurístico. Então, eu acho que a Eva Funari está aqui de novo, que bacana. E acho que isso é importante para que a gente possa ir descortinando o nosso olhar e ir construindo, de fato, uma pedagogia mais voltada para a criança. Então, eu falo de um chão que eu vivo, que é o chão das escolas da infância, das escolas das instituições públicas. Falo também, né, bastante das escolas de educação infantil, mas que tem uma pedagogia muito particular voltada ao pessoal de Santa Maria, do SEI Santa Maria, bacana. Uma pedagogia voltada para a criança mesmo, acho que isso é importante. Leila, minha parceira de estudos, minha amiga e minha grande inspiração. Leila de Valinhos, Leila do Instituto Jacarandá, Leila da Rede Pickler, Leila, essa potência de conhecimento que me alimenta, né, que me inspira também. Boa noite, pessoal. Então a gente vai falar a respeito do brincar heurístico, como eu havia dito. Só vou pedir para a Renata mandar para mim também no WhatsApp as informações que a gente conversou a respeito de um evento bacana que vai acontecer na segunda-feira com o professor Mário Sérgio Cortella, e a Renata Aguilar vai ser a mediadora desse evento, vai ser muito interessante. Então, ela vai mandar depois as informações, eu passo para vocês, tá bom? E para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo hoje, é importante a gente trazer algumas questões, um tempo de live, não dá para a gente aprofundar um assunto com tanta riqueza, né? Mas é para que a gente possa ir também provocando os nossos olhares, provocando o nosso pensamento, as nossas reflexões para o cotidiano da escola da infância. Então, a partir disso, a gente vai dialogar hoje sobre o brincar heurístico, né? É uma abordagem que vem da Europa também, com a Elinor Goldschmidt, e ela faz um trabalho interessante em parceria com a Sonia Jackson. Tanto que elas escreveram um livro, Brincar de 0 a 3 anos, né? O atendimento em creches, que é de onde a gente se inspira para falar sobre o brincar o brincar heurístico. Acho que isso é bacana da gente poder perceber. E como isso... Opa! Como isso vai... Minha gatinha passou por aqui. Como isso vai construindo para a gente olhares sobre a infância. Então, acho que é importante a gente começar provocando o nosso pensar sobre a brincadeira, né? Se a gente está falando do brincar heurístico, a gente está falando sobre brincar na primeira infância. Então, quando a gente olha para a brincadeira, né? Pensar que a ferramenta com que esses bebês e crianças pequenas vão construindo relações, construindo entendimento, construindo conhecimento, né?
são por meio dessas experiências que eles vão vivendo, criando cultura e vão se entendendo nesse mundo, né? Brincando, essa criança vai construindo a sua subjetividade, vai construindo a sua maneira de ser e estar nesse mundo. E boa noite, Lindomar, tudo bem? E a maneira com que ela vai também se humanizando, a maneira com que ela vai dando esse contorno para essa existência dela. Então, a gente parte do princípio de que a brincadeira, para o adulto tem o olhar da brincadeira, mas para a criança a própria experiência de vida é dessa forma que ela vai construindo todo essa forma de ser e de estar no mundo. Então, a partir disso, né, é importante a gente ressaltar que crianças muito pequenas não brincam da mesma maneira que as crianças maiores. As crianças maiores, elas têm um jeito diferente de brincar porque elas já estão há mais tempo imersas nessa cultura e também porque elas vão experimentando esse jogo simbólico, ao contrário das crianças um pouco menores, que vão conhecendo o mundo por meio das suas explorações. Então, quando eu falo do ponto de vista do brincar heurístico, né, eu também venho permeado dos estudos da abordagem de Amy Pickler, que vem trazendo também um desenho, né, e um desenho não, mas na verdade uma forma de enxergar essa criança, esse bebê, de forma muito particular, de forma muito única. Então é por meio dessas minhas interpretações, é por meio dessas minhas formas de enxergar o mundo, que eu vou construindo esses olhares e vou colocando essa criança na posição de sujeito. Então a gente parte desse princípio, né? E aí, quando a gente olha para a ideia da forma com que essas crianças vão se apropriando do mundo, né? Elas vão explorando o mundo com esse olhar curioso, com essas mãos que querem descobrir tudo. Até a gente pôde participar de uma live em que a própria Leila trazia a Renata Stort e falava desse sentido, né? Dessa educação pelos sentidos e como o tato é importante para essa construção da subjetividade, de conhecer esse mundo. Então, ela tem esse olhar curioso de quem quer saber sobre o mundo, ela tem... Deixa eu só tirar o som daqui, porque senão o telefone não para. E essas mãos de quem quer entender como esse mundo funciona, de aprender esse mundo, desejo de saborear, de cheirar, de sentir, de experimentar o que é possível naquilo, né? E que por hora se apresenta como algo desconhecido. Então é por meio desse percurso, desse caminho, que a gente vai traçar o nosso pensar de hoje, né? E o que a criança pequena faz? Ela vai nessa maneira de descobrir o mundo, de perceber o mundo, de conhecer o mundo, ela balança, ela bate, ela olha, ela morde, ela emite sons, né, balbucia, ela mostra, produz ruídos e vai colocando as coisas na boca, puxa, pega, vai experimentando esse mundo. E é nesse sentido que ela vai dando significado para aquilo que ela vive, para aquilo que ela vê, para aquilo que ela sente, né? Permeado por essa relação tão importante que é de um adulto de referência. E aí, quando a gente fala dessa ideia, né, desse adulto de referência, é importante a gente trazer também um pouquinho desse histórico de quem é a Elinor, né? Quem foi a Elinor? Ela nasceu em 1910, uma família burguesa lá no interior da Inglaterra, e ela viveu até os 98 anos. E grande parte da sua vida, né, da sua infância, ela passou no campo. Então, e por isso, talvez, né, ela entenda essa relação com a exploração de uma maneira mais rica. Oi, Laodiceia, tudo bem? E nesse sentido, a gente vai entendendo, né, que depois ela se formou como educadora da infância. E aí, depois ela ganhou uma bolsa, né, para um curso de saúde mental, onde ela se formou como assistente de psiquiatria e conheceu o seu marido. Então, eu que agradeço vocês aqui presentes. E aí, ela foi trabalhar no campo da saúde mental, atuando como responsável por um grupo de crianças refugiadas
que eles eram considerados como selvagens. Olha que interessante esse contexto. Yádia, tudo bem? Olha que interessante esse contexto onde ela começa a desenhar os olhares dela. E aí, à medida que ela foi atuando com essas crianças, né, ela foi percebendo que existia alguns conceitos estruturantes. Por exemplo, da pessoa de referência, do adulto de referência, que é imprescindível para a gente pensar abordagens que trabalham com bebês. Né? Não dá para a gente pensar que um bebê ele só tem essa disponibilidade de explorar, essa disponibilidade de brincar, porque ele tem a segurança que é construída nos momentos de cuidado, nessas relações íntimas, e que vão trazendo para essa experiência de vida dele a segurança para que ele possa explorar o mundo, né? Que ele possa se mover, que ele possa pegar esses objetos e trazer para o seu campo de pesquisa. Então, é muito nesse sentido, né? E aí, após a Segunda Guerra, ela volta para a Itália e, quando ela volta, ela vai observar vários orfanatos e as dificuldades, né, as condições tanto relacionais quanto lúdicas dessas crianças e bebês que por ali eram abrigados, eram institucionalizados. Então, ela vai tornando essa experiência uma fonte para a construção da sua própria proposta pedagógica. E aí ela começa, né, a buscar, então, ela vai trabalhando na construção de uma sede, de uma instituição, e ela é responsável pela gestão dessa creche que ela abre. Então, e aí cria um espaço importante para a história da educação dessas crianças há 3 anos lá em Milão. É nesse período também que ela começa a construir a ideia do cesto dos tesouros, que essa ideia vai perdurar por tanto tempo. Então, a partir disso, né, a gente vai pensar, então, o que seriam esses cestos dos tesouros? Essa abordagem heurística, esse brincar heurístico. O brincar heurístico, ele surge com a ideia, né, da palavra heurística, que deriva da palavra eureka, que vem de descobrir, vem dessa descoberta, vem dessa exploração. Né? O eureka, que a gente ouve e vê muito nas histórias, nos gibis, enfim, traz um pouco dessa isso, ele no Goldschmidt. Aí, Leila, muito obrigado. E quando ela traz essa ideia da descoberta, ela pensa nessas crianças. Embora ela não seja, embora essas abordagens não sejam, como eu vou dizer, não se conversem entre si, porque acho que ela é contemporânea ali da Amy Pickler, mas elas não tiveram essa interlocução, enfim, ela vai trazendo a forma dela olhar para essas crianças, a forma dela olhar para essas propostas que ela oferece. Né? Então, quando ela fala do cesto do tesouro, é uma proposta que reúne, na verdade, oferece uma variedade rica de objetos cotidianos que são escolhidos para poder proporcionar estímulos de diferentes sentidos para essa criança. E aí, à medida que essas crianças vão explorando, ela vai assegurando essa riqueza dessas experiências, nesse tempo em que a plasticidade do cérebro do bebê está muito, muito forte aí. Estava vendo que tem uma pergunta aí, mas não era nada. Então, quando a gente fala da abordagem, e a gente não está falando de método, né? Não está falando também de um simples passar de tempo, existe uma intencionalidade clara nessa proposta. À medida que ela oferece um cesto com diferentes elementos naturais, elementos do cotidiano, elementos que trazem uma variedade de materialidades importante para que a criança vá percebendo e vá moldando a sua percepção, vá, né, construindo a sua percepção acerca do mundo nessa exploração e vá transformando tudo isso além de informação, em aprendizagem. Então, os bebês estão aí ávidos por descobrir as coisas a respeito, né, das propriedades desses objetos. O peso, o volume, o tamanho, o formato, textura, sons, cheiros, que sensações esses objetos passam para esses bebês. Exato, eles gostam de explorar, mas e aí é que tá. O bebê, ele tem, não é que ele gosta de explorar, é a forma com que ele entende e conhece o mundo.
Ele vai explorando, vai trazendo para o seu campo de visão, né, nessa relação motora, à medida que ele vai construindo essa motricidade, ele vai alcançando outros objetos e vai trazendo para poder conhecer esses objetos de uma maneira clara. Por isso ele toca com uma mão, depois toca com as duas, experimenta, coloca na boca, levanta o objeto cai, ele percebe essa ação do objeto, recupera esse objeto e vai transformando tudo isso em informações, né? E construindo conhecimentos acerca daquele objeto. E de repente ele acha um outro objeto e pesquisa também com muita curiosidade, com muita propriedade, com muita atenção, porque isso é próprio do bebê, né? E à medida que ele vai explorando esses materiais que compõem um cesto, ele vai trazendo, é como se ele perguntasse o que é isso, né? O cesto do tesouro traz essa questão da pergunta do que é isso. E dentro da abordagem, né, da abordagem ali, que eu digo crua, muito ali da Elinor Goldschmidt, ela diz, inclusive, que tem que ser um cesto de fibra natural, com altura de mais ou menos, com uma altura de 15 centímetros, com diâmetro de 60 centímetros, mas o que é importante saber? Que para aquele contexto era aquilo que ela tinha. E para nós é importante a gente entender que isso é uma inspiração, que a inspiração da abordagem nos leva a ser educadores que constroem olhares, que constroem um percurso, né, o seu próprio percurso dentro da sua pesquisa. Então, à medida que esses bebês... E ela trazia uma coisa que é importante. Ela dizia que esses cestos do tesouro eram ofertados para as crianças, né, quando elas sentassem. Então, isso traz para a gente um olhar também importante. Como é que eu vou ofertar um cesto do tesouro dentro de um espaço, de um contexto educativo, né, de espaço coletivo? Se esses bebês ainda não sentam. E a gente vai fazer o quê? Vai colocar esses bebês sentados para poder explorar? Vai segurar esse bebê e deixar ele explorar? Então, isso é um ponto importante, porque essas teorias precisam perpassar a nossa reflexão, o nosso conhecimento. E elas precisam conversar com outras teorias para que a gente possa construir uma pedagogia voltada para a infância, dessa criança sujeito, dessa criança competente, dessa criança que desde que nasce reúne capacidades próprias para ir construindo a sua subjetividade, permeada por esse adulto, né, que vai cuidando dela, que vai dando essa segurança afetiva, essa segurança emocional, e dentro disso vai constituindo uma forma, né, uma abordagem refletida, uma abordagem construída no cotidiano. Então, a inspiração vem da Elinor, mas a prática vai se traduzindo na forma com que a gente consegue olhar para esse cotidiano, registrar, refletir e reorganizar o nosso olhar e as nossas propostas, né? Então, a gente não vai oferecer para esse bebê um cesto no sentido de estimular esse bebê a manipular materiais pelo brincar, né? Não é ativar esse bebê, mas oferecer condições com uma variedade, uma riqueza de materiais e de materialidades que compreendem, né, madeira, alumínio, ferro, vidro, elementos da natureza. Então, algumas frutas que não desmanchem, maçã, laranja, um abacaxi, uma abobrinha, um chuchu, porque trazem diferentes sensações para essa criança. E tem diferentes topologias, né? E que nesse sentido ela vai construindo a forma dela compreender o mundo. Então é um processo exploratório e que não está desconectado, por exemplo, das dimensões do brincar que a Eva Kahlo traz. Porque esse bebê está ali manipulando e depois ele está ali, à medida que ele vai manipulando, ele vai percebendo que alguns materiais vão se encaixando e vai construindo um percurso individual de pesquisa. Não só texturas, mas texturas, aromas, formatos, pesos diferentes, volumes diferentes. A gente tem que tomar cuidado com os reducionismos, porque senão a gente acaba oferecendo para a criança um ambiente mais empobrecido de aprendizagem.
Então, à medida que a gente tem, né, uma intencionalidade clara sobre aquilo que a gente quer oferecer para essa criança, para esse bebê, a gente vai oportunizando uma forma diferente de colocar elementos que possam estar em relação ou não, mas que possam servir de fonte de pesquisa, de investigação e de conhecimento de mundo. E aí a gente vai dando essa possibilidade do bebê começar a pensar e tomar decisões, né? E aí a gente diz, mas tomar decisões é coisa de bebê, né? Quando um cesto é bem montado, e não precisa ser um cesto, na verdade, com as características que Elinor diz. Pode ser uma caixa, pode ser uma bacia, né? Como que funciona essa intencionalidade? A intencionalidade, Mila, funciona... O que você quer que essa criança entenda e aprenda? O que eu quero que essa criança possa aprender com tudo isso? E a intencionalidade, ela vem apoiada pelo conhecimento profundo sobre desenvolvimento infantil. Porque à medida que eu sei como essa criança se desenvolve, como ela brinca, pessoal de Jaú, boa noite, à medida que eu sei como essa criança se desenvolve, como essa criança brinca, eu ofereço um contexto, né, de qualidade para ela. Então, por exemplo, eu vou voltar um pouquinho anterior a isso. Um bebê ali por volta dos seus 3, 4 meses, que já começa a manipular esses elementos que estão ali próximos do campo de alcance dele. Se eu ofereço para esse bebê um objeto maior do que ele pode pegar, ou um objeto que rola e que foge do campo de visão dele, eu não tenho uma intencionalidade apropriada. Por quê? Porque eu estou criando nesse bebê uma frustração. Então, se eu coloco uma bola grande para esse bebê, ele bate na bola, a bola sai rolando, ele não pode alcançar para manipular, para experimentar essa bola, eu deixo de ofertar para ele uma qualidade de uma experiência de vida. Então, a intencionalidade está muito ligada com aquilo que eu sei sobre desenvolvimento, aquilo que eu posso ofertar para que as experiências sejam mais enriquecidas. E aí é óbvio que dentro de tudo isso é um percurso que a gente faz, e quando a gente fala do cesto do tesouro, é pensar então que tipo de elementos a gente pode oferecer. Elementos naturais, elementos artificiais, elementos manufaturados, elementos do cotidiano, elementos que possam compor interrogações para as crianças. Que à medida que ela toma um objeto em detrimento de outro, ela explora várias características, né? Ela explora o peso, o formato, a temperatura, as texturas, o volume, as dimensões, e ela vai percebendo que entre um objeto e outro existem regularidades. Então, ela vai construindo todo esse olhar acerca daquilo que a gente oferta. Então, não dá para a gente pensar, então, Jonatas, mas antes disso, então não dá para a gente dar o cesto dos tesouros para as crianças? A gente oferece, né, quando essas crianças não sentam ainda por si só, a gente coloca essas crianças deitadas de costas no chão e ao redor delas a gente coloca determinados objetos que vão compondo essa pesquisa, essa investigação. Então, à medida que ela bate o pé, né, que ela mexe o pé, bate o pé em determinado objeto, aquele objeto chama a atenção dela, ela vai construindo essa motricidade para poder perceber o que é aquilo. Então, não dá para a gente pensar num processo de exploração, num processo de desenvolvimento do bebê, se não pensar nesse processo de conhecer o mundo e de ampliar as suas possibilidades motoras. E nesse sentido, a gente vai dando, então, um formato mais ampliado para o cesto dos tesouros. A gente vai dando um caráter que coloca essa criança na posição realmente de sujeito, né? Porque esse pensamento heurístico, exploratório, ele vem dessa descoberta do aqui e agora. Vem dessa descoberta do aqui e do agora. Então essa criança que não se apoia na palavra para poder explorar o mundo, ela vai percebendo essas materialidades, né? Ela vai construindo essa percepção de mundo
tendo um educador como referência, porque ela sabe que a hora que ela precisar, que ela sentir sono, que ela sentir fome, que ela sentir que ela sujou a fralda, ela sabe que ela pode recorrer a esse adulto. E esse adulto vai acolhê-la na sua necessidade para aquele momento. Sujeito protagonista do seu próprio aprendizado. Exatamente isso. Essa criança vai dando essa dimensão. E uma coisa que é importante a gente entender é que a pedagogia de projetos não responde a essa educação de bebês. Porque esses bebês, eles conhecem o mundo de uma outra forma. Por isso a importância de conhecer muito sobre desenvolvimento infantil. Para que a gente não categorize esses bebês em determinadas fases. Para que a gente não sufoque o bebê com estímulos no sentido de ativar mesmo dessa criança que ainda não é capaz e de forçar ela a fazer algo que ela não quer, a que ela não pode ainda, porque ela não tem essa motricidade tão desenvolvida. Então, quando a gente fala dessa exploração, é colocar esse bebê numa posição confortável para ele, que ele já domine, e colocar esses objetos, né, no campo tanto de visão quanto de alcance, para que ele possa explorar. E aí, à medida que ele vai construindo essa motricidade, que ele consegue sentar-se por si próprio, né, a gente oferta isso num conjunto de elementos. Numa caixa, num cesto, né, num baúzinho, numa bacia, que possam trazer para o bebê até essa opção de escolha, com objetos brilhantes, objetos opacos, objetos mais frios, objetos que têm texturas mais macias, mais rústicas, e tudo isso vai dando um formato muito diferente para esse processo exploratório. E aí, né, a gente pode pensar que objetos naturais vão constituindo esse rol de elementos de pesquisa. Frutas, legumes, conchas, né, pedaços de bambu, cascas de coco, pinhas, pedras de diferentes tamanhos, pedras de diferentes formatos, penas de aves, esponjas e buchas naturais, objetos que também possam ser feitos de materiais naturais, como cintos de couro, bolsinhas de couro que tenham fecho ou zíperes, prendedores de madeira, cestos de vime, de palha, aqueles descansos que são feitos de fibra natural, pincel de barba que tem aqueles pelos que são naturais, né? Objetos de madeira, então, baquetas, colheres e espátulas de pau, massageadores de madeira, cachepôs, argolas de madeira, enfim. E aí a gente pode pensar, por exemplo, que objetos de metal compõem esse campo de pesquisa. Algumas correntes, coadores e infusores de chá, colheres de diferentes tamanhos, escumadeiras, conchas, copos e tigelas que sejam de metais, pratinhos, aquelas forminhas de empadinha, latas de leite achocolatado, molho de chave é bacana, né, batedor de ovos, o fouet, e quando a gente pedaços de tecido, caixas caixinhas de papelão, caixas de perfume, caixas de perfume, caixas de sabonete, caixas de colônia, enfim, né, bolinhas de tecido, bolinhas de borracha, que vão trazendo areia, pode como objeto natural? Eu acho que para esse momento ainda não, Mila. Porque a areia, à medida que eles colocarem a mão na areia, eles vão levar a boca, se essa areia não estiver esterilizada, ainda... A areia ela entra num outro momento, quando eles já conseguem, porque eles vão começar também a fazer... vão criar algumas ações mais para frente, né, transpassando um elemento, né, que no caso um elemento não contável, de um objeto para outro, de um recipiente para outro. Então, toalhinhas de crochê é bacana, lenços que tenham
lenço de seda, lenço de cetim, porque a gente vai trazer, a ideia é trazer uma variedade de informações acerca do mundo para que esses bebês possam, conhecendo essas materialidades, entendendo o que é isso. E à medida que ele vai sendo cuidado, que ele vai sendo, que vai se relacionando com o adulto, a gente vai inserindo ele nessa cultura, porque quando ele nasce, ele, né, tem um período que ele vai vivendo para poder entender como essa cultura funciona e como ele vai sendo, quando a criança coloca na boca, o material, pois através do corpo que o bebê se comunica. Exato, exatamente isso. Então, quando a gente fala dessa ideia de explorar, o Cesto do Tesouro ele traz essa dimensão desse, o que é isso. Por isso essa variedade, essa grande variedade de elementos, sobretudo elementos naturais, né, porque trazem uma materialidade, uma forma muito particular de conhecer o mundo. E isso não implica em que esses objetos, né, manufaturados não componham esse cesto. Ela dizia, a Elinor dizia que tinha que ter pelo menos 60 objetos. Mas a gente tem que entender que o contexto de pesquisa dela era e à medida que a gente vai também fazendo essas experimentações, a gente tem que ter uma gama de objetos de diferentes materialidades para que a criança possa, fazendo relações e ir percebendo e descobrindo essas semelhanças, essas diferenças, esses formatos que são próximos, essas dimensões. Então ela vai olhando para esse percurso, para essa pesquisa, para essa interação com esses elementos a partir de uma outra perspectiva, que é da curiosidade, que é o do fazer mesmo, né? Então, quando a gente começa a olhar para essa dimensão, e aí a partir do segundo ano, né, as crianças começam a sentir um impulso de explorar e descobrir como essas coisas se comportam no espaço quando são manipulados por ela. No primeiro momento, a pergunta do cesto temos caixas para uso coletivo e em particular. Bacana, Denise. No Cesto do Tesouro, nesse processo mais exploratório, a pergunta é: o que é isso? Quando a gente fala, né, desse jogo heurístico, que é de explorar esses materiais, esses objetos, né, que a gente chama de largo alcance, que são materiais que não têm, os materiais não estruturados, material que não tem uma estrutura pré-definida, não é um brinquedo pensado com uma finalidade específica, as crianças começam a fazer pesquisas. Oi, Rê, tudo bem? As crianças começam a fazer pesquisas que levam elas a combinar esses elementos. Elas começam a encaixar, elas começam a empilhar, elas começam a organizar, a seriar, a classificar, vão compondo, elas vão dando uma outra finalidade. Então, elas já sabem o que é aquilo. Agora elas vão experimentar o que elas podem fazer com aquilo. E nesse processo, né, a gente chama essas sessões do jogo heurístico, algumas pessoas usam tapetes, né, para poder circunscrever esse espaço, para essas sessões acontecerem. Então, a gente tem que entender que a regularidade desse processo faz com que cada vez mais a criança ganhe intimidade com esses elementos que ela vai selecionando, que ela vai explorando. Então, é preciso um tempo de duração de uma sessão, é preciso regularidade, não é fazer uma vez, depois daqui a 100 anos fazer de novo, ou fazer toda hora, durante o dia inteiro. Não, existe um tempo determinado em que um grupo pequeno de crianças, até porque, quando a gente fala desse adulto de referência, é importante ele saber como é que essa criança está explorando esses elementos, como a criança está explorando esses objetos, como ela vai combinando, como ela vai achando possibilidades. Então, não dá para a gente fazer isso com uma turma de 20 crianças. É preciso que haja pequenos grupos para que a observação aconteça. A observação que nutre o olhar para poder fazer provocações, né, por meio de outros objetos, por meio de outros elementos combinados ali que causem uma potência naquele processo exploratório ou ainda que tragam para essa criança uma inquietação. Esse material não combina com o outro, né? O que ele pode proporcionar? Então, quando a gente fala dessa ideia, os jogos
têm sido usados aqui no Brasil, muito pelo o Paulo Fock traz muito isso forte com as experiências do OBC. Eles fazem uns tapetezinhos que colocam para 4 ou 6 crianças a mesma quantidade de objetos, os mesmos objetos, para que essas crianças possam fazer as suas investigações, as suas combinações, as suas explorações, que elas possam compor, que elas possam empilhar, que elas possam encaixar, que elas possam transvasar esses objetos. Então, há uma intencionalidade na escolha do objeto, nas possibilidades que esse objeto oferece, mas para isso há um olhar anterior do educador, né, de fazer uma previsão de que possibilidades esse determinado objeto oferece. Por exemplo, um rolo de papel higiênico, né, o rolinho de papelão, papel higiênico. O que dá para fazer com um objeto desse? Né? Ele pode ser empilhado, ele pode ser transpassado, ele pode ser usado para olhar por entre ele pode ser combinado e criar uma composição, ele pode ser agrupado, a gente pode oferecer outros elementos para poder combinar com ele, e elementos que também provoquem o olhar da criança. Por exemplo, quando a gente coloca esses objetos em relação, né, eu coloco um rolinho de papel higiênico que coloca uma bolinha de ping-pong, por exemplo, que ela passa por entre esse rolinho, eu ofereço para a criança essa oportunidade de pesquisa. Mas quando eu pego uma bola um pouco maior, né, uma bola de tênis, e coloco junto, né, ele talvez tenha a experiência que ele viveu anteriormente de passar a bolinha e vai querer executar a mesma ação com a bolinha de tênis. E ele vai perceber que não acontece, porque a bolinha de tênis é maior. E ele vai construindo relações com o mundo, vai construindo olhares, e vai perceber que, por exemplo, ele pode colocar, então, um rolinho e essa bolinha de tênis em cima, um outro rolinho, e fazer uma construção. Essa pesquisa é muito da criança, porque é motivada não pelo educador. Não é o educador que começa, não é ele que inicia as explorações. Ele organiza o espaço de forma esteticamente convidativa, com provocações acerca desses materiais que colocam a criança na relação de pesquisa, de investigação, uma vez que ela já sabe o que é aquilo. Ela vai entender como é que ela pode usar esse material para suas próprias explorações. Então, ele parte dessa exploração espontânea das crianças, mas que ao mesmo tempo vai potencializando as descobertas e as investigações e vai contribuindo na estruturação do pensamento, da linguagem, porque essa criança vai também narrando, e o educador vai ajudando essa criança a narrar as suas descobertas, as suas investigações, vai transformando o meio que acontecem as relações pessoais e as próprias ações das crianças. Então, à medida que uma criança olha para o que o outro está produzindo e se apropria daquela forma, ela também traz para a sua experiência. E aí ela vai produzindo essa cultura, né, do parceiro mais experiente, que eu aprendo com o parceiro mais experiente, enfim, que eu vou olhando como esse bebê, como essa criança brinca, e vou também me apropriando dessa forma dela brincar. E vou construindo o meu jeito, a minha forma de combinar esses elementos que são iguais aos dela, mas que ela me apresentou uma forma completamente inusitada e diferente daquilo que eu havia pensado. Gente, isso não é um método, isso é uma abordagem, tá bom? É uma abordagem de pesquisa que coloca essa criança nessa relação com esses materiais, entendendo o que esses materiais são, como eles atuam no mundo e de forma ela pode usar esses materiais como instrumentos das suas investigações. E aí, né, o que é importante a gente pensar é que o espaço que essas descobertas vão acontecendo podem ser na sala de referência, né, que precisa ser organizado num espaço à parte, num espaço tranquilo, sem muita interferência externa de sons, sem muita informação visual, para que a criança possa focar, né, focar no sentido de se relacionar com aquele objeto de uma forma mais inteira, de uma forma mais própria, mais
Obrigado, Rê. De uma forma muito mais própria, muito mais organizada com ela. Então, é uma relação dela com o próprio material. Isso, na verdade, é de acordo com a sua intencionalidade, Denise. Você coloca o rolinho com um prendedor de roupas, com fitas, com argolas, com retalhos, que são todos elementos que podem transpassar esse rolinho, né? Que podem. Agora, e outros elementos que não transpassam? Será que você põe, por exemplo, uma argola menor ou maior? E de que maneira que a nossa intencionalidade traz essas provocações? Porque quando você traz todos esses elementos junto com o rolinho, todos eles têm a mesma função com esse rolo. Agora, o prendedor ele pode, de repente, apertar e colocar em cima. Mas o que é importante a gente saber é que esses objetos, eles precisam ter combinações que deem essa possibilidade, que vem do educador. Sou eu que sei o que está acontecendo, sou eu que sei que previsões dá para a gente fazer e como esse bebê pode descobrir, essa criança pequena pode descobrir. Mas mais que isso, o que eu posso oferecer que não é tão óbvio, ou que pode ser provocado. Por exemplo, colocar, ao invés de colocar junto com esse rolinho de papel higiênico, com o prendedor de roupas, com as fitas, colocar CDs. Porque o CD vai trazer uma outra dimensão de pesquisa, né? Porque de repente ele descobre que pode colocar um rolinho e um CD, um rolinho e um CD. Só que a hora que ele está empilhando esse rolinho e esse CD, ele vai colocando o rolinho cada vez mais próximo da extremidade, sem que ele perceba. E vai chegar o momento, até por uma questão física, que o peso, né, desse CD deslocado de um eixo de equilíbrio vai fazer com que essa construção rua, né, vai ruir. E o bebê vai começar uma nova pesquisa. E nessa nova pesquisa ele vai refinando o olhar dele e de forma muito, muito tranquila, muito particular, ele vai percebendo que para que essa construção não desmorone, é preciso que haja um eixo, né? Um eixo de equilíbrio. Que isso não vai se transformar num conceito físico tão elaborado para a criança. Mas ela está aprendendo sobre física. Ela está aprendendo sobre a gravidade, enfim. E nesse sentido, esses conhecimentos vão trazendo para o bebê uma compreensão de mundo e um processo de generalização, onde ele vai olhando para aquilo que está acontecendo e vai lembrando das experiências que ele faz e vai relacionando. Então, a aprendizagem se dá nisso. Eu experimento com um processo, depois eu vou generalizando, para ver se tem o mesmo efeito nesse cotidiano, nessa relação com o mundo. Então, quando a Leila uma vez comentou comigo que lá na escola dela, as crianças pegavam os objetos que caíam das árvores ali e colocavam na rampa e observavam como aqueles objetos chegavam até o final da rampa. Né? É uma pesquisa muito individual que parte do saber, da vontade e do desejo da criança. E quando isso acontece, né, é um processo de exploração heurística, porque ela começa a investigar o mundo e entender como as coisas funcionam. É a descoberta. Quando ela faz isso, ela está ali entendendo que os objetos que têm as mesmas características vão né, na condição em que ela coloca aquele objeto, vão sofrer as mesmas ações. Então, ela pode pegar uma bola, ela pode pegar um pedaço de massinha, ela pode pegar uma laranja, ela pode pegar um limão, que a hora que ela colocar na rampa vai surtir o mesmo efeito. Isso é um processo de generalização. E é uma aprendizagem que se dá no campo, né, da pesquisa, da investigação. É uma forma dessa criança compreender como esse mundo funciona. Então ela vai, aos poucos, vai entendendo que os objetos que têm as mesmas características, talvez, geralmente se comportam da mesma forma na mesma condição, né? Olha que elaborado que é isso para a gente compreender o pensamento da criança. E aí, nesse sentido, essa criança vai, aos poucos, né, trazendo essa pesquisa para a sua forma de atuar no mundo. Né? Então ela percebe.
dentro dessa ideia do jogo heurístico, dessas crianças ali com os materiais, cada um com o seu material, isso não implica que se uma criança levantar e oferecer material para o outro não possa pegar ou pegar do outro, enfim. Porque, às vezes, nas pesquisas, aquela quantidade de material no jogo heurístico que a gente oferece não dão conta de responder às curiosidades das crianças. Então, quando a gente fala desse ponto de vista, a gente está falando, né, das relações que acontecem. Então, a gente não está fazendo um recorte só do jogo heurístico, mas do jogo heurístico que acontece na relação com o outro, que quando eu olho para o que o outro está produzindo, eu me encanto com a produção dele, eu posso trazer esse processo de exploração para a minha produção e perceber que resultados eu obtenho a partir dessa experiência. E essa experiência, né, é aquilo que perpassa por mim. Porque o outro pode viver aquilo e pode ser prazeroso para o outro. A hora que eu experimento aquilo, talvez eu não tenha tanta emoção, talvez eu não tenha tanto prazer, talvez eu não tenha tanto deleite no desfrutar daquilo. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a olhar, né, para um jogo mais elaborado. E quando a gente pensa nesse jogo heurístico, ele vai se desenhando também com a ideia de alguns receptáculos, né? E de objetos que possam ser colocados nesses receptáculos. E aí eu tenho uma variedade de materiais que possam ir se combinando, que possam causar esse estranhamento. Então eu tenho vários CDs, eu tenho vários rolinhos de papel higiênico, eu tenho vários toquinhos de madeira, eu tenho vários molhos de chave, mas eu tenho algumas bacias, eu tenho algumas latas, eu tenho recipientes que comportam esses objetos. E a criança vai nesse processo, né, de encaixe, de exploração, de acumular, ela vai agrupando, vai colecionando os seus pequenos tesouros naqueles recipientes. E depois de um tempo, né, na hora que a gente vai finalizando a sessão, a gente convida a criança também a guardar esses elementos nos seus recipientes. Então, nos saquinhos, nas sacolas, nas caixinhas, nos potes, que vão sendo colocados, então, nesse processo, né? Não só no processo, o professor organiza esse espaço para essa exploração, a criança manipula, ele vai ali de forma discreta, sem provocar essa exploração, mas com essa forma convidativa de organizar esse ambiente, ele vai convidando essa criança a explorar e vai observando como ela interage, o que ela narra, o que ela constitui, e aquela coisa de percorrer o pensamento infantil, né? Ele vai documentando, ele vai tomando nota disso para poder refletir que observações ele faz, que avanços essa criança tem, que nuances ela deu nesse processo de exploração. E aí ele pode, a partir dessas observações, ir incrementando, ir dificultando, porque ele pode colocar elementos que provoquem essa criança a pensar do porquê aquele objeto que está ali não se comporta da forma com que ela esperava, né? E aí ela vai se envolver nessa pesquisa de uma maneira muito mais inteira. E um outro elemento desse jogo heurístico são as bandejas de exploração. Essas bandejas, elas vão trazendo, né, a ideia com objetos não contáveis aí, que são farináceos, grãos, areia, água e objetos contáveis. Então, e alguns instrumentos para isso acontecer. Então ela vai criando outros cenários, outras narrativas, e aí começa o princípio do pensamento projetual, porque ela começa a pensar de que maneira que ela pode organizar isso. Então, à medida que ela vai transpassando de um recipiente para o outro, algumas provocações são importantes, né? Então, se eu tenho lá alguns copinhos, eu posso botar alguns funis, posso botar algumas peneiras, para que a hora que essa criança coloque esse material, ele possa se esvair ali por esses orifícios e provocar outras perguntas na criança. Tem uma quantidade de objetos para o grupo de crianças. Na verdade, a ideia assim, no cesto do tesouro é que tenha uma quantidade de uns 50, 60 objetos. Quando a gente fala de colocar o jogo heurístico, a gente tenha pelo menos aí uns 10, 15 objetos de cada um, uma variedade de 10, 15 elementos, né? Objetos. Então, que eu tenha 10 colheres, 10 prendedores, e que eu junto
uma quantidade suficiente para que esses processos, que aí por isso que eu digo da relação do brincar heurístico com o jogo, com as dimensões do brincar que a Eva Kahlo traz, né? Que a Eva Kahlo é um expoente da abordagem picleriana. Porque à medida que essa criança está no jogo heurístico ali, colocando esses objetos dentro de um outro recipiente, ele está coletando, está encaixando. Então essas dimensões do brincar, elas são mais fluidas e elas perpassam o jogo heurístico, né? E isso faz parte do meu olhar, que estudo a abordagem picleriana e olho para a abordagem heurística com essa contribuição, né? Divani, tudo bem, amiga? Então, quando a gente fala dessa ideia da bandeja de experimentação, a grande pergunta é o que acontece quando eu faço essas manipulações, né? Como a gente vai dando nome para esses fenômenos que acontecem. E aí, se a gente pensa, né, nesses espaços como ilhas de experimentação, como formas da criança experimentar esse mundo, então a gente tem uma mesinha com ali os elementos com os elementos contáveis, tem uma outra mesinha, né, com essa bandeja com esses materiais não contáveis, os grãos, a farináceos, enfim. Isso vai trazendo essa dimensão da pesquisa da criança. Então, acho que a ideia que precisa ficar sobre os cestos dos tesouros, né, sobre a abordagem heurística, é de que maneira que eu entendo essa criança como um sujeito capaz e potente, de que maneira eu me relaciono com ela como um adulto de referência, cuidando, né, nos momentos de cuidado, me coloco inteiro para essa relação. Isso vai dar uma segurança afetiva para que ela possa, nos momentos de exploração, explorar com muita propriedade, com muita riqueza esses objetos, esses elementos. E como tudo isso vai dando a possibilidade da criança ir construindo a sua subjetividade, construindo o seu olhar acerca do mundo e entendendo como esses elementos da cultura que habitam a nossa cultura também fazem parte desse processo exploratório e como eles vão ganhando forma, ganhando sentido, ganhando significado. E aí a gente constrói de fato uma educação que coloca essa criança mais no centro do processo. E traz a perspectiva da descoberta, né? As experimentações com bandejas também na sala de referência podem ser na sala de referência, criança potente, podem ser num espaço mais reservado. E aí, né, a gente tem que pensar que todos esses processos se organizam por sessões com um tempo de duração que colocam a criança nesse processo de investigação. Então, é importante que a gente não coloque todo mundo para fazer junto, porque senão a gente não consegue observar e compreender o que as crianças aprendem, as dificuldades que elas têm, as possibilidades que elas descobrem. Então a gente sempre prepara sessões e coloca 3, 4 crianças para poder fazer essas experimentações. O ideal seria que fosse num lugar à parte, para que para que a gente pudesse ter um olhar mais aprofundado, sabe? É nesse sentido. E aí mais perguntas, podem fazendo as suas perguntas. Você acha que o ateliê seria o ideal para esse tipo de experiência? Mila, eu acho que um ateliê, essas experiências precisam acontecer em ambientes mais neutros, né? Que não ofereçam tantas informações visuais e que não tirem o foco da atenção da criança, né? Porque de repente você coloca no ateliê que tem uma série de possibilidades, a criança começa a explorar aquilo e de repente se encanta com a planta que está mexendo e ela larga aquele processo. Então um ambiente mais neutro é mais indicado, mas isso pode acontecer. O que a gente está falando é do ideal, né? Entre o ideal e o real, como a própria professora Alice Proença diz, existe o possível. Como a gente torna possível essas experiências acontecerem? Então, um ateliê mais neutro pode ofertar uma possibilidade maior de pesquisa, né? Mesmo no parque, no tanque de areia, você colocar essa areia ali, e esses processos não precisam também estar moldados ali de forma tão fechada que não possam acontecer de outras maneiras, porque esses processos heurísticos vão acontecendo ao longo da vida inteira.
Uma sessão dura em média 50 a 60 minutos, que é o tempo que as crianças vão construindo, percebendo, entendendo, né? Mas esses processos heurísticos, eles vão fomentando esse pensamento da descoberta, né, por meio da situação, da organização de outros contextos de aprendizagem. Ou seja, a gente não precisa pensar nas bandas de experimentação tão fechadas. A gente pode levar esses elementos para um tanque de areia e esses processos de descoberta vão acontecendo de forma mais natural, né? Não deixam de ter intencionalidade, mas acontecem em outros contextos. Até porque as próprias crianças fazem isso. Se elas percebem que, por exemplo, esses materiais contínuos, né, são a areia, a terra, a água, os grãos, elas começam a perceber essa irregularidade, elas fazem relação. Então, se elas brincam lá, num espaço mais reservado, mais pensado e preparado, nas bandejas de experimentação, elas vão fazer a relação desses elementos e vão levar para o tanque de areia. E vão experimentar essas possibilidades também. Então, acho que é muito nesse sentido que vai dando essa possibilidade da criança construir conhecimento sobre o mundo. E nesse sentido, conhecer a si, saber o que ela pode fazer com essas coisas, que tipo de ações ela pode executar nesse mundo, sabe? Vai ficar salvada. Perdão, vai ficar salva. Gente, desculpem. Por gentileza, sabe, ficará salva sim. E acho que é um pouco disso, gente, dessa perspectiva. Como eu disse para vocês, não dá pra gente aprofundar muito, é importante que a gente dê pontapés iniciais para que esse pensamento comece a povoar o nosso fazer, as nossas impressões, e que a gente vai descobrindo maneiras de criar um currículo para bebês, né, de forma mais intencionalizada e na posição de sujeito. E aí eu vou pedir para vocês, printem a tela, me marquem aí, marquem o ateliê Monta e Desmonta, para que a gente possa também entrar em contato. Se vocês não tiverem mais perguntas, eu agradeço demais toda essa disponibilidade de vocês. Eu vou falar do evento, a Renata não me mandou. Dia 21 vai acontecer um evento com o professor Mário Sérgio Cortella, que a Renata vai mediar. Vocês vão achar isso no site do CIESP, no Facebook do CIESP. Tem ali essas informações, vocês se inscrevam. Obrigado, Diva. Vocês se inscrevam, porque vai ser muito importante, vai ser muito rico. Eles vão falar sobre a neurociência, sobre essa educação emocional. Eu acho que valeria a pena todos vocês participarem. Agradeço demais ao CIESP pela oportunidade de vir trazer um pouquinho das coisas que eu sei, né? E que a gente possa, que eu venho estudando, que eu venho provocando também nos espaços de formação que eu atuo, e de que maneira a gente possa transformar isso em práticas docentes. Eu sei que por enquanto a gente está afastado, mas que a gente vá aos poucos colocando as nossas intencionalidades para um retorno, ou até para as experiências que a gente oferece para essas crianças nesse tempo de distanciamento social. Agradeço, então printem a foto, eu vou sorrir, vocês me marquem no Instagram, me marquem no Facebook, marquem o ateliê Monta e Desmonta, e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, um beijo para vocês e até a próxima!